Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou Antônio Martins Farias, eu sou analista institucional com visão democrática. Meu compromisso é pessoal, né? É com a democracia, em defendê-la, né? Hoje eu falo o título que eu vou discorrer no meu vídeo de hoje. Deixa eu ver aqui, 20 de maio de 2026. Já estamos quase no meio do ano. Assim, o Brasil sem líderes. A crise da direita, da esquerda e da política nacional. Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema considerado profundamente importante para o futuro do Brasil: a ausência de lideranças políticas verdadeiras em nosso país. A carência é grave. A situação do Brasil é gravíssima. O ponto de partida da minha reflexão foi o editorial do Estadão do dia 16 de maio, intitulado A Direita Diante de Seu Veneno. Mas esse vídeo ele não é apenas para Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Lula ou PT. Né? Isso eu quero deixar bem claro. O tema maior, no entanto, é o problema e o esgotamento da política brasileira. Isso é que preocupa. Muito grave a situação que nós estamos vivendo. Vivemos um momento, portanto, histórico, né? Em que direita e esquerda parecem incapazes de renovar suas lideranças e ouvir o povo e apresentar um roteiro, um projeto verdadeiro de nação. Coisa que nós não temos, nem na esquerda, nem na direita. O Brasil parece cansado. E talvez o povo brasileiro também esteja cansado de ser apenas espectador de disputas de poder. Só isso. Mais nada. Nós não temos outra alternativa. O editorial do Estadão, como eu falei, parece enviar um recado claro para a direita, ou parte da direita. Durante muitos anos, os setores conservadores acreditaram que o bolsonarismo seria um caminho inevitável para derrotar a esquerda. Criou-se quase uma dependência eleitoral, né, com Jair Bolsonaro. Como se somente ele, Jair Bolsonaro, fosse alguém ou alguém ligado a ele fosse capaz de mobilizar votos, né, suficientes para enfrentar o lulismo. O lulismo que é um fenômeno. Não podemos negar a importância, o prestígio e o carisma do presidente Lula. Mas o editorial sugere que parte da própria direita começa a enxergar os limites desse monopólio político, ou desse modelo político. O bolsonarismo esgotou-se. Né? E aqui precisamos fazer uma reflexão madura, sem movimento, sem ideologia. Nenhum movimento político pode se tornar prisioneiro de uma única família ou um único nome, uma única liderança. Não é possível. Nenhum movimento político pode se tornar prisioneiro da família Bolsonaro ou de quem quer que seja o líder político. Uma única liderança. Como nós estamos também na esquerda, entre aspas, podemos afirmar que da esquerda a única liderança que nós temos é o presidente Lula. Pelo menos ele não deixa que ninguém apareça, ele não deixa que ninguém cresça em volta dele. Todas as novas lideranças do PT são chutadas para que o Lula prevaleça com 80 anos e dispute seu último mandato, espero, seu quarto mandato. Isso enfraquece a democracia. A democracia, ela tem na sua essência a alternância de poderes, a mudança de lideranças, a mudança de vontade. Quando você cria, por exemplo, o PSDB, vou abrir um parênteses, governou São Paulo por 8 governos, sei lá, Geraldo Alckmin, todo mundo no PSDB. Aquilo enfraqueceu São Paulo. Olha hoje a carência de lideranças de São Paulo. Porque ficou focado em Geraldo Alckmin, e as lideranças abrangentes foram embora. Com tantas outras forças que podiam surgir, desapareceram. Veio o fenômeno
João Dória, que Bolsonaro destruiu, né? Porque o João Dória se posicionou a favor da Covid e Bolsonaro não aceitava, que o Bolsonaro defendia que o povo morresse à míngua sem vacina e sem tratamento, e abrisse todas as portas para que as pessoas morressem. Isso é um erro de Bolsonaro. A direita brasileira precisa compreender, gente, que o eleitor conservador não pertence a ninguém. Não, eu me considero esse eleitor conservador. Nenhum político me domina. Nenhuma promessa de político me faz eu mudar de ideia. Eu voto por convicção, voto por ideologia e analiso aquele que merece o meu voto e aquele que tem melhores chances de governar o meu país, o meu município, o meu estado. O voto não é um patrimônio hereditário. Você não pode dar o seu voto. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui em 2015, eu sou odiado por uma parte da política de Taquaritinga do Norte, e um familiar meu disse assim, mas Antônio é um ignorante, porque o Hermes sempre votou em fulano e ele vê contra. Eu não sou obrigado porque meu pai votava no candidato A ou B, eu sou obrigado a votar só porque meu pai votava ou meu pai apoiava? Não, tem que votar de acordo com a minha escolha. O povo deseja ser ouvido. Isso é o que está faltando. E talvez chegando esteja chegando a hora, ou esse momento, de setores conservadores perceberem que existe vida política além do bolsonarismo. A esquerda tem que compreender que não é só o Lula. Tem outras lideranças na esquerda que também podem ser valorizadas. Olha a escolha errada desse. Hoje nós temos no segundo colégio eleitoral o PT, que foi no auge da sua criação, um fortíssimo partido, não tem um candidato a governador em Minas Gerais. O segundo colégio eleitoral. A culpa é do povo mineiro? Não, a culpa é das lideranças políticas que focaram em cima de Lula e hoje. Da mesma forma, também vai acabar as lideranças políticas de Minas, porque em cima do Bolsonaro da direita. Agora nós estamos com carência de candidatos que possam, essa ruptura da família Bolsonaro, um candidato da direita que tenha credibilidade para que a gente possa, para que o brasileiro possa ter uma opção que nós não temos. Mais injusto seria, gente, imaginar que apenas a direita enfrenta dificuldades, como agora esse caso do Banco Master, que está dando uma rasteira na candidatura da direita, que é o filho de Jair Bolsonaro. Porque o filho de Jair Bolsonaro, vamos abrir aspas aqui, ele não é um candidato da direita. A direita está supondo que o Flávio Bolsonaro capta os votos do Bolsonaro, mas Bolsonaro defende a família dele. Apenas isso. A esquerda brasileira também vive um momento delicado. O PT, durante décadas, foi uma máquina poderosa na organização política. E parece, como eu falei, questão de Minas, enfrentar problemas graves, a falta de renovação. Lula é ainda o centro absoluto da esquerda nacional. Mas o Lula acaba, o Lula para, o Lula se aposenta, como se aposentou Fernando Henrique Cardoso, como se aposentou, se vivo fosse, Mário Covas e tantos outros, Marco Maciel, que Deus já o levou. Porque as lideranças envelhecem e tem que surgir novas caras. Cadê as lideranças da Paraíba? Cadê as lideranças de Pernambuco? Eu não vejo. A minha esperança é João Campos, que é o ex-prefeito de Recife e atual candidato a governador. Eu creio que será o próximo governador, que é um jovem. Tomara que ele seja uma liderança do Nordeste, porque o Nordeste está acéfalo. O último líder que a gente pode chamar do líder nordestino mesmo, que abrangeu a política nacional, foi o Tasso Gereissati no Ceará, mas já está com idade avançada. Ciro Gomes está perdido, né? Que é uma liderança, mas também já não é mais esse menino, não. Né? Bom, voltamos ao vídeo. Isso demonstra força, mas também fragilidade, né, gente? Porque os partidos sólidos formam sucessores, criam novas lideranças, preparam o futuro. Isso é um partido sólido. O PT é um partido sólido, mas não soube, mas errou nisso, não formou novas lideranças.
Hoje vemos o PT com dificuldade, como eu falei, para organizar palanques em estaduais importantes, como Minas Gerais, como o próprio Nordeste não tem mais aquela hegemonia. Você não vê uma liderança expressiva do PT do Nordeste. Quando eu chamo liderança, gente, não é aquela liderança de Alagoas. Ah, Alagoas temos lá a família, esqueci agora o nome, o senador de Alagoas. Ele tem uma expressão, né, nacional. Mas em Alagoas, não quero, por exemplo, Raquel Lira é uma expressão de Pernambuco, mas ela não se projeta nacionalmente. O Hugo Mota não se projeta, ele está nacional porque ele é presidente da Câmara, mas ele é um político medíocre, se apaga, quando terminar o mandato ele se apaga. A Bahia, que sempre teve grandes lideranças do PT, cadê? Minas Gerais, por exemplo, continua sendo um enorme desafio eleitoral, eu já falei aqui. Até mesmo São Paulo, berço histórico do PT, a esquerda encontra dificuldade para apresentar lideranças capazes de mobilizar a sociedade como antes. Erundina, Marta Suplicy, o marido dela, cadê essas? Envelheceram, mas não surgiu novo. Agora, o PT tem que tomar emprestado do Mato Grosso do Sul, a Simone Tebet, que é uma figura extraordinária, eu admiro, pela sua beleza, inclusive, né, para ser candidata ao Senado de São Paulo. Teve que captar, parece, a Marina Silva, também do Acre, para que ela se projete no estado de São Paulo como candidata a senador. Isso é uma vergonha. Foi falha da esquerda, foi falha dos partidos políticos que não souberam se renovar. Isso mostra que o problema brasileiro é estrutural, não é apenas ideológico. Né? É preciso uma estrutura partidária. O problema é que eu lamento desinformar que os partidos políticos são de donos, de proprietários. O PT é do Lula, o PSD é de Kassab, o DR é de Arrueda, o PL é de Valdemar Costa Neto. São pessoas sem ideologias. Exemplo o PT, que o Lula tem um pouco ideológico. Você pode não concordar, mas ele tem uma ideologia. Os outros são aventureiros, empresários aventureiros. Você vê a questão do próprio, aquele de Goiás lá, o Ronaldo Caiado, está num partido que não quer dizer nada. Aquilo para Caiado não vai servir para nada. Se o Caiado fosse o candidato da direita, tivesse chance de ganhar, eles seriam depois, como Bolsonaro foi, né, foi eleito pelo PSL, sei lá, não me lembro qual partido de Bolsonaro, ele acabou o partido, teve que ir para o PL, pedir emprestado a sigla de Valdemar Costa Neto, que acho que o Valdemar Costa Neto deve estar arrependido até hoje, né? Quando o PT surgiu, gente, o Brasil ainda saía do processo autoritário. Havia uma forte demanda popular por ética, participação política e justiça social, isso ninguém pode negar. Nós fomos às ruas, pedimos ética, moralidade no setor público. Naquele momento surgiram grandes lideranças regionais, né? No Rio de Janeiro havia como Benedita da Silva, Chico Alencar e outras figuras de esquerda, né? No Sergipe, Marcelo Deda, que infelizmente a vida foi cortada, ele partiu muito jovem ainda, era uma liderança que merecia o nosso respeito. No Rio Grande No Espírito Santo também nós tínhamos grandes políticos, mas esses políticos desapareceram. Esses políticos tinham forte ligação popular. Muitos vinham de sindicatos, das comunidades, dos movimentos sociais. Havia um sentimento de militância. Hoje acabou. O PT não consegue organizar mais o sindicato. O sindicalismo desapareceu, morreu pela evolução da sociedade. Hoje a política parece mais profissionalizada, mais distante do povo, mais dependente das redes sociais e do marketing. Quem ganha uma eleição hoje é um marqueteiro, não é o candidato. Isso não é política, isso é negócio. E política, na minha opinião, não é negócio. Política é ideologia, política é projeto de Brasil, é projeto de Estado que nós não temos. A política ficou fria, ficou mais técnica, obviamente, né? Biometria, urna eletrônica, tá? Ok, você é expulso da sessão de votar, é um negócio louco, mas ela está altamente profissional, mas a qualidade do político acabou. Né? A emoção, eu me lembro quando eu era criança, a eleição era mais alegre, era uma festa. Quem acabou com a festa da política foi o PT, tá, gente? Não vamos negar isso, que não era proibido comício. O PT mesmo usou muito, esse hoje odiado
da esquerda, que era hoje é da direita, esse Zezé de Camargo e Luciano, eles fizeram shows enormes para o PT nos anos 70, 80. Eles esquecem que eles ganharam dinheiro. Eles ficaram famosos fazendo comício para o PT, animando o show dos comícios do PT. Eles pensam que me enganam, mas eu tenho memória, né? Eu tenho memória. Existe uma sensação crescente no Brasil de que Brasília se afastou da população. Isso é evidente, gente. O cidadão comum acompanha diariamente, né, notícias sobre... Aí, assim, aí as notícias não são em função do povo. As notícias que a gente ouve do Brasil: escândalos, disputas judiciais, brigas institucionais, interesses partidários, emendas, acordos políticos, conflitos eleitorais permanentes. Mas o povo quer ouvir sobre, gente, emprego, segurança, saúde, educação, custo de vida, inflação e futuro. O que é que esta Câmara Federal e este Senado, nesses últimos 4 anos, fizeram para o povo? Absolutamente nada. Eles ficaram 4 anos enganando. É a pior legislatura da história brasileira, porque eles ficaram derrubando 2 vetos. Provaram a lei de anistia, o Lula vetou, eles derrubaram. Foi a única coisa que eles fizeram. E mesmo assim, é uma lei para eles. Não foi uma lei para o povo. Então a onda com o tal do ECA digital, gente, não existe 2 leis. Existe o Código da Criança, uma lei federal votada pelo Congresso, e o ECA federal é apenas dar uma moralidade que as redes sociais já deviam ter feito, seguido a lei. É a única proposta que tem novo, é o Instituto da Criança e do Adolescente eletrônico, que talvez dificulte um pouco as redes sociais, né, de abrir conta ou criar conta para menores. Isso já devia ser proibido há muito tempo. O Código Civil já proíbe isso. Ah, você está contra o ECA? Não. Mas o ECA digital não vai resolver nada. Porque as crianças precisam de apoio dos pais, educação dos pais, para que eles possam ser mais educados, eles possam compreender o risco que corre. O problema é que ninguém segue nada no Brasil, porque a gente espera que os de Brasília sigam a lei, eles são os primeiros a descumprir. Como é que o cidadão comum vai cumprir lei? Se ele sabe que, desculpa, eu mexi na câmera sem querer, né? Se o Brasília não cumpre. A política brasileira, gente, parece viver uma campanha eleitoral permanente. Lula não saiu do palanque. O Lula ganhou a eleição, fez um discurso quando ganhou, confirmou a vitória, disse que ia governar para todos os brasileiros, enfurnou-se no Palácio do Planalto, governa para ele e para aqueles eu sempre falo, vou lembrar aqui o livro de George Orwell, né, A Revolução dos Bichos, onde os porcos entraram no palácio e botaram os cachorros na porta e ninguém entra. Brasília está isso. O povo está distante de Brasília, porque os políticos não querem mais o povo em Brasília. Porque eles não estão pensando no povo, só estão pensando neles. O que Lula fez nesses 4 anos? Nomeou ministro para o STF, negociou, fez a China, foi a China. Não fez nada, não tem... não, gente, o Brasil precisa de contenção de inflação, que nós temos juros tão altos. Política de governo. Mas você está criticando o PT? Não, gente, o governo tem que cuidar da população. Coisa que o Brasil está acéfalo, o Brasil está entregue às moscas, não tem nada, a segurança pública nós não temos saúde, nós não temos educação, o Brasil é uma bagunça. Agora, a culpa também é do Congresso Nacional, tá? E do Senado, que não fez nada. Né? Os grupos políticos, gente, parecem mais preocupados em derrotar o adversário do que resolver os problemas. E não é isso, eu estou mentindo. O que o Congresso faz? Lula veta, eles derrubam o veto. Eles aprovam uma lei inconstitucional, Lula veta, eles derrubam o veto. Isso não existe. Claro, o Congresso Nacional tem o poder de derrubar o veto, mas justifique. Você vê, agora o STF está com ação, acho que é do PSOL e da Associação Brasileira de Imprensa, que ingressou com ação no Supremo pedindo o julgamento inconstitucional da lei de anistia. E, de fato, ela vai ser considerada inconstitucional. Aí vem o Congresso e vota outra. Quer dizer, até quando o Brasil... E os problemas do Brasil não estão sendo resolvidos, porque nós estamos há 4 anos discutindo a anistia ou não para Jair Bolsonaro.
E quando a política perde a sua capacidade de servir o povo, nasce o vazio de liderança. É o que o Brasil está vivendo. Nós não temos liderança, né? Nem de esquerda, nem de direita. Temos Lula? Temos, né? Mas Lula está envelhecendo. Lula vai disputar essa última eleição dele. Eu espero que quando ele tiver com 86 anos, ele não queira novamente disputar. Jair Bolsonaro também já é um morto-vivo. Estão vivendo, a família Bolsonaro estão vendendo o resto mortais de Jair Bolsonaro. Porque, segundo as informações, a situação de saúde de Bolsonaro não é boa. Além de estar preso, né? Ele não vai se soltar agora, né? A não ser que haja que a esquerda ganhe, a direita ganhe e dê uma anistia, que vai ser julgado pelo STF e vir um golpe de Estado em 2027, eu já falei aqui. O Brasil precisa urgentemente reconstruir lideranças políticas sérias, lideranças que consigam ouvir, dialogar, respeitar divergências, formular projetos nacionais, compreender o sofrimento real da população. Não importa se são de direita, esquerda, centro ou conservadores. Eu lembro da década de 80 e 90, se falava muito de pacto social. É a palavra de desuso, mas eu vou aqui dizer pacto social é um acordo com a sociedade. Isso foi feito em 85, 84, 85, quando viram a possibilidade de que nós venceríamos o colégio eleitoral, uniu-se, né, Ciro Gomes, Brizola, todo mundo unido em torno da candidatura de Tancredo Neves. O único que não aceitou foi o PT, de Lula. Que o Lula insistia na eleição direta. Claro que o Figueiredo não ia mandar, naquele momento, uma emenda constitucional para instituir a eleição direta no Brasil. Ele queria o sucessor, mas não queria que fosse através de eleição direta, porque era questão de orgulho dele. Um general bronco, como era o presidente Figueiredo, né, não ia abrir mão. Ele já deu a lei de anistia. Ele já fez o que ele cumpriu demais. Ele prometeu que entregaria o Brasil a uma democracia. E, de fato, entregou. Não podemos culpar Figueiredo, que ele deixou a eleição, o Tancredo Neves ganhou no colégio eleitoral e, lamentavelmente, morreu. Né? E o único que ficou contra esse movimento foi o PT, que hoje está no governo. Né? Então, gente, o que importa é a capacidade de pensar o país além das eleições. Não importa se é de A ou B. O Brasil é maior do que os partidos, maior do que as famílias políticas, maior do que as disputas ideológicas. Nenhuma democracia, gente, madura consegue sobreviver apenas de polarização permanente como nós estamos vivendo. Essa polarização que está desde 2018, Lula, Bolsonaro, isso só atrapalha o país. As pessoas estão sem pensar, as pessoas estão sem se informar, as pessoas não leem mais, as pessoas não... Porque eu sou contra Lula, eu sou contra Bolsonaro. Não importa se é o A, B. O problema é ele tem um projeto nacional? Não, nenhum. Nem o PT, nem a direita com Jair Bolsonaro. Né? Talvez o maior problema do Brasil atual seja econômico. Né? Pode não ser, né? Ou melhor, talvez o maior problema do Brasil atual não seja econômico, nem jurídico, nem institucional, talvez seja moral, político. Estamos perdendo a capacidade de formar lideranças. E uma sociedade sem líderes verdadeiros acaba sendo conduzida apenas por interesses momentâneos. A democracia, gente, exige renovação, exige coragem, exige escuta, e principalmente exige que o povo volte a ser o centro da política brasileira. Porque quando o povo deixa de ser ouvido, a democracia começa lentamente a adoecer. Olha, muito obrigado. Eu quero dizer aqui o seguinte, que realmente o povo brasileiro precisa de ser ouvido, o povo brasileiro precisa de disputar a eleição, o povo brasileiro precisa de ter lideranças que ouçam o povo, que isso não está ocorrendo. Né? Você vê esse escândalo do banco do Borcaro, né? É Master, né? Acho que é o banco, esqueci. Gente, porque eu não aguento mais. É só fala disso. Né? E é um dos maiores escândalos. E isso está na política. Então, porque o povo se distanciou. O povo precisa de ser ouvido. Brasília precisa de governar para o povo, coisa que ele não está fazendo. Brasília passou esses 4 anos governando para Jair Bolsonaro. Brasília passou esses 4 anos agora governando para Lula. Não fizeram nada para o país, não pensaram no país. Ah, o Lula fez pé de meia, Tá bom, o Lula está governando para o passado. Ou se sustentando no passado. Como eu falei, o PT nasceu numa corrente ética, numa corrente moral, o povo nas ruas, né? O PT não tem mais essa força. Mas, no entanto, ele não tem um projeto de futuro. Da mesma forma, a direita. O que Flávio Bolsonaro pode oferecer a esse país, gente?
Nada. Então, preciso que nasçam lideranças que realmente convoquem a população, convoquem para um pacto social, para um acordo, para que o Brasil volte a crescer. O Brasil precisa crescer economicamente. O Brasil precisa de resolver seu problema da dívida. Dívida que é 80% do PIB é um absurdo o que nosso endividamento, nossa dívida pública. Né? E o governo não faz nada. Esse governo não adianta esperarmos de Lula que ele vá fazer um projeto de país que reduza os gastos. Ele não vai fazer. Ele vai continuar gastando. Da mesma forma como Jair Bolsonaro fez. Não diminui o gasto. Diminui 1%, 2%, mas isso não resolve. Problema de projeto nacional. O que é que o Bolsonaro fez? No final dele, encheu de programas sociais, deu não sei quanto para taxista, deu não sei quanto, aumentou o Bolsa Família de 300 para 600 para ganhar a eleição. Isso não é política. Da mesma forma, o Lula vive em cima do quê? Do Bolsa Família, dos ganhos sociais, mas isso é uma coisa já ultrapassada. Tem que pensar o país agora reduzir custos sem prejudicar a classe trabalhadora, sem retirar os programas sociais. Isso mostra eficiência e tem como fazer isso. Tem que contratar bons contadores, bons advogados, bons juristas para estudar, fazer um planejamento de país. O Brasil precisa de planejamento. E só temos planejamento se tivermos lideranças sólidas, lideranças que pensem o país, como Celso Furtado, na década de 50, 60, que criou a Sudene, depois em 66 a Sudam. Tem críticas a Sudene? Tem críticas a Sudam? Claro que temos. Mas era um país que pensava no desenvolvimento, que a região Nordeste o povo estava morrendo de fome, todo mundo migrando para São Paulo, para São Paulo, para São Paulo e Rio, aí o Sudeste se desenvolvendo industrialmente, que o governo incentivou, Juscelino Kubitschek, não podemos negar, mas esqueceu o Nordeste viu uma pobreza muito grande. O que aconteceu? O Nordeste ganhou muito na implantação quando veio a dominância portuguesa, que foi a cana-de-açúcar. Mas depois que a cana-de-açúcar acabou e foi para o ouro em Minas Gerais, e depois, na década de 50, a industrialização da região sudeste, o Nordeste passou fome. Que vem Celso Furtado, um dos maiores economistas do Brasil até hoje, do século XX, né? Vamos dizer assim, que nós temos, que a direita não valoriza, porque supostamente ele era de esquerda, o que vale de Celso Furtado é a obra que ele deixou. Da mesma forma como Paulo Freire, né? E pensou, agora, quem é que pensa no Brasil hoje? Está pensando amanhã com a Polícia Federal bater na porta com medo da mais uma. O político brasileiro hoje em Brasília, ele só não quer que amanhã a Polícia Federal, amanhã às 6 horas da manhã, a Polícia Federal bata a porta por causa do Vorcaro. Essa é a realidade no Brasil. Então, nós precisamos de lideranças. O Brasil está carente de liderança. Eu sou um analista que eu não falo de A ou B. Eu não tenho um partido. Penso no Brasil, penso na defesa da democracia, penso no respeito à Constituição. E é isso que falta ao Brasil. Olha, se você chegou até aqui, se inscreva no meu canal, faça um comentário para que meu canal possa crescer, passe para um amigo, para uma amiga, peça para um amigo, uma amiga se inscrever no meu canal para que a gente possa crescer e a gente possa bater mais papos, ter discussões mais que leve nosso conhecimento, que amplie a nossa sabedoria. Muito obrigado e até sexta-feira.